A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Prazer enorme estar com os irmãos aqui nesta data que eu digo muito festiva, e eu vou explicar por quê, né? Mas eu quero ler, aproveitando os irmãos aqui de pé, o texto bíblico que foi escolhido para esta ocasião, que é Efésios capítulo 6 e versículo 19, né? Eu quero ler o 18 e 19, se me permitir. Efésios 6, 18 e 19. Diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Quantos podem dar um glória a Deus pela sua palavra? Pode se assentar, meus irmãos. Eu estou muito feliz, eu estou festejando aqui essa vinda aqui em Nova Cidade. Pastor Moisés Barreto é muito conhecido nosso lá em Engenheiro Pedreira, já esteve algumas vezes lá. Os irmãos gostam muito de ouvi-lo, principalmente quando é seminário ou algum trabalho de família, ele sempre aparece no topo da lista lá. Olha, o pastor Moisés não pode faltar. Ele tem sido uma bênção para nós lá em Engenheiro Pedreira, né? E eu estou aqui pela primeira vez, mas estou me sentindo em casa, como se já tivesse cultuado sempre aqui com os irmãos. A igreja do Senhor é assim, maravilha, né? E eu estou feliz por esta festa, porque o mundo festeja coisas diferentes e de modo diferente. E o versículo que o irmão Vanildo leu, um dos versículos, é o Salmo 23:6, diz: esta é a geração daqueles que buscam. Peguei essa palavra para mim antes de começar a falar sobre o texto. Esta é a geração daqueles que buscam. Porque os irmãos sabem que hoje em dia falar de oração já é difícil, né? As pessoas querem ouvir aquelas mensagens fantásticas, Deus vai te dar tudo, está tudo na sua mão, você vai determinar, você vai buscar, você vai exigir, você vai falar com Deus, eu tenho direito. Isso é ótimo, eu também, em alguns momentos, eu faço isso. Mas a gente vê pouco se falar de oração. Tem gente que fala assim: pastor, o senhor vai falar de oração no domingo? Às vezes eu abro a palavra no domingo, vamos falar sobre oração. Não fala, né? Mas a gente vê no semblante das pessoas: no domingo, falar de oração. Ah, não. Tem outras coisas para falar, não? Mas o mais interessante é que melhor do que falar de oração é viver uma vida de oração. Eu fiquei feliz com o convite do pastor Moisés, que ele me relatou que aqui em janeiro é o mês de oração. Ô, glória! Pode procurar, você vai achar poucos lugares onde se tem um mês de oração. Por isso eu estou feliz porque essa é uma festa genuinamente cristã, onde nós estamos buscando, e o texto bíblico diz: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Parabéns por essa geração aqui de Nova Cidade, que busca o Senhor. Enquanto muita gente está buscando só as coisas pessoais, não é pecado, viu, irmão? Não é pecado você desejar bênção, prosperidade, mas tem gente só focada nisso. Se a igreja mudar um pouco o discurso, eu vou dizer: não, eu não quero ficar nessa igreja, não, eu quero na igreja que só fala de bênção, não fala de outras coisas. Mas esta aqui é uma geração daqueles que buscam a Deus. Parabéns, eu estou festejando a Deus essa oportunidade de estar aqui esta noite
para viver esse momento de oração. Viver esse momento de oração. Então vamos abrir aqui a Bíblia no texto que os irmãos escolheram, né? Que é a carta de Paulo aos Efésios. Graças a Deus, uma carta que tem muito ensino para nós e está dentro mais ou menos do meu perfil. Se você me convidar, assim, pastor Moisés, vai ter aqui um grande encontro, vai ter pastores aqui vibrantes e tal, não me convida não, porque eu vou se decepcionar um pouco. Estilo, né? Estilo de pregação. Mas eu gosto muito de olhar para a palavra de Deus e tirar alguma essência para a nossa vida. Para a nossa vida. Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, e ele fala aqui, a partir do versículo 10, da armadura de Deus. Me chama a atenção que ele fala para a gente se revestir, no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A gente já entendeu logo que para estar firme contra as astutas ciladas do diabo, cilada do diabo a gente sabe que está espalhada para todo lugar. Mas a cilada no interior lá de Minas, o pessoal chama de fazer arapuca, né? Fazer armadilha, principalmente para caçar alguns animais. Então se coloca num lugar onde os animais passam e passam com frequência, e às vezes tem algumas armadilhas que não parece o caminho normal. Existem algumas armadilhas que se faz assim um buraco e tapa de folhas. Aí aquilo ali é uma armadilha, o animal não percebe, ele passa naquela cilada e cai no buraco e fica preso. E a armadilha só é feita para escolher a vítima. A armadilha não é feita para qualquer pessoa. A armadilha é feita por Satanás para capturar crentes, para capturar cristãos. Que quem está no mundo já é do mundo, quem está no maligno já é do maligno. Mas o inimigo fica fazendo algumas armadilhas para capturar, para tomar de volta aqueles que são do Senhor. E Paulo está dizendo aqui, revesti-vos de toda a armadura, e aqui a atenção minha ficou muito voltada para esse termo, a armadura de Deus, porque com a nossa armadura a gente vai falhar. Com o nosso conhecimento a gente vai falhar. Com a nossa estratégia, talvez a gente não consiga se livrar. Por melhor que seja a nossa intenção, a nossa armadura pode falhar em algum ponto. Mas Paulo diz, olha, se você quer vencer, revista-se da armadura de Deus. Peça a Deus, Deus me dá uma armadura nova para mim. Eu quero uma armadura do Senhor. Eu quero lutar, mas com um equipamento que o Senhor produziu para mim. E Deus responde esse nosso pedido. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. E ele dá aqui 7 tipos de armaduras que o cristão precisa e não pode ser nossa. Ela tem que vir de Deus. Primeiro ele diz aqui no versículo 14: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Primeira armadura que Deus nos dá para a gente vencer os dias maus. E não existe dias que vão melhorar, não. Os irmãos sabem disso, né? Os dias não vão melhorar. E na perspectiva nossa com o mundo, não vai melhorar. A armadilha do inimigo está cada dia mais disfarçada, né? Olha, fica tranquilo, Deus é bom, olha a mensagem, a armadilha. Deus é bom, não vai julgar ninguém no inferno, toda religião é boa, pecado é um negócio que não existe mais, e por aí vai.
Mas, primeira armadura que Deus nos dá e a gente precisa pedir é a verdade. Vestir os lombos com a verdade, colocar sobre os ombros a verdade, está cingido da verdade. Segunda armadura, couraça da justiça, proteger o tórax, o peito com a justiça de Deus. Quando a gente está protegido com a justiça, a gente enfrenta as ciladas do inimigo, porque ele vai querer nos atacar, nos achar em falha em algum ponto da nossa vida. Ele vai querer que a gente seja injusto conosco mesmo, injusto com a palavra de Deus, injusto com as pessoas. Mas Paulo está apresentando aqui a segunda arma, vestir a couraça da justiça. A terceira arma, os pés calçados na preparação do evangelho da paz. Pés fala de caminhar, de seguir em frente. E nós precisamos estar com essa arma do evangelho da paz. O evangelho é para nós e é para a gente distribuir. Nós temos que estar calçados para não machucar os pés, para não perder o rumo dos céus. Calçado os nossos pés na preparação do evangelho da paz. Quarto, escudo da fé. Se a gente quer vencer, a gente precisa do escudo da fé, mas não é a fé comum. É a fé que é couraça, é a fé que é a armadura de Deus. A fé, a Bíblia diz que uma vez foi dada aos santos. A fé que vem pela oração, a fé que vem pela prática do evangelho, a fé que vem pela comunhão, a fé que vem pela vivência do evangelho. É essa fé, porque a fé comum todo mundo tem. Mas a fé como arma de Deus, como armadura de Deus, é algo que nós precisamos abraçar, pedir ao Senhor: a minha fé somente ela não é suficiente, me dá a tua fé, que eu possa ver com os teus olhos, que eu possa enxergar sobre a tua perspectiva. Quinta armadura, o capacete da salvação. Capacete é para proteger a mente, o cérebro, o centro da gerência do nosso corpo e espiritualmente da nossa alma. Capacete da salvação. Proteger o nosso entendimento de setas malignas. As maiores setas que vêm contra o crente são setas invisíveis, aquelas que vêm na mente, aqueles pensamentos estranhos. Uma palavra que se ouve fica na mente. Uma palavra de um ímpio que às vezes não tem nada a ver com você, você está na fila do banco, ele fala uma palavra, aquilo dá uma seta, e você precisa pedir a Deus o capacete da salvação. Senhor, me protege. Eu quero estar com essa armadura do Senhor. Em sexto lugar, a espada do Espírito. Até aqui, no quinto, a gente tem as armaduras de defesa. Proteger a cabeça, proteger o peito, proteger os membros. Mas Deus agora está falando de uma arma de ataque. Espada do Espírito. Que espada é essa? Ele diz: a espada é a palavra de Deus. O crente que vence, ele se protege com a fé, com a oração, mas se ele não tiver a palavra, ele não ataca. O inimigo não pode ficar só nos atacando, nós temos que atacar também, mas não é com a nossa palavra, não é com a nossa ação, é com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar habitando no nosso coração. E a sétima arma
é a arma da oração. Orando em todo o tempo. Por isso que eu estou maravilhado em estar numa igreja que não só fala da oração, mas está praticando a oração. Orando em todo o tempo. E a gente fica pensando, às vezes, humanamente, como é que é esse negócio de orar em todo o tempo? Orar em todo o tempo, não vai ter tempo mais para nada, orar em todo o tempo, orar em todo o tempo. Primeira coisa, a gente falou aqui da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além dela ser uma espada, um livro antigo de teologia, chamado Espada Cortante, que fala sobre muitos livros da Bíblia, a Bíblia realmente é uma espada. Mas a Bíblia também é um livro de oração. A gente fica pensando, orar em todo o tempo. Orar o quê? Falar o quê? Que tipo de oração eu vou fazer? Eu posso garantir para cada um de nós aqui essa noite, quem tem contato com a palavra tem palavra de oração. Porque a Bíblia é um livro de oração. As suas páginas mostram grandes momentos da história humana que foram vividos com a oração. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar vitórias através da oração, revelação através da oração, instrução através da oração, crescimento através da oração. A Bíblia é um livro da oração. Se nós queremos ser pessoas de oração, nós temos que ser pessoas também da Bíblia. Que quanto mais nós lemos, mais nós temos sede de Deus. Quanto mais nós temos sede de Deus, mais nós temos assunto para falar com Deus. A Bíblia é o livro de oração. E o que é oração? Genericamente, oração é um meio que o ser humano se dispõe para se comunicar com o sobrenatural. Para nós é Deus. Mas você já pensou que os muçulmanos também oram? Oram para lá, mas oram. Você já pensou que os idólatras também oram? Às vezes oram para um santo e para o outro, mas oram. Você já pensou que os minimalistas, os hinduístas, também oram? Meu pai visitou muitos países, ele já dorme no Senhor, e ele ficou impressionado quando ele visitou a Índia. E a Índia é um país que eles adoram muito tipo de animal. E ele ficou impressionado que no hotel que ele ficou, ele estava na porta do hotel para entrar, e tinha uma vaca assim, na porta do hotel. Ele quis tocar a vaca, o camarada do hotel segurou ele e falou, não. Ela para nós é um Deus. Ela pode entrar onde ela quiser, fazer o que quiser. E eles até oram para eles. Então, oração, genericamente, o inimigo está dizendo assim, ora. Então o ímpio ora, até o ateu ora, não sei para quem, mas ele ora. Eu tenho um amigo que não é evangélico, e ele diz assim, olha, eu gosto das orações. Eu falei, você ora para quem? Eu oro para o grande arquiteto do universo. Eu falei, quem é o grande arquiteto do universo? Eu falei, para cada um é um ser. Para alguns é Buda. Ele falou isso. Para outros é Confúcio. Para outros é um outro Deus qualquer. Mas o importante é orar. Olha o dardo de Satanás. Está enganando as pessoas que estão orando. Oram.
Às vezes você vai viajar, você recebe, por aqui na região não tem, mas em algumas partes do país, você recebe umas fitinhas, sei lá, coloca isso aqui, essa fitinha é uma oração forte. Você vai andando, oração para quem? Mas uma coisa a gente não pode ignorar, oração é o meio através do qual o ser humano dialoga com algo ou alguém superior a ele. Para nós, a oração só tem um destinatário. Esse destinatário, Jesus nos ensinou lá em Mateus. Quando orares, orai da seguinte forma: Pai nosso que está no céu. A oração do crente, ela é dirigida a Deus. Ela não pode ser algo casual. Assim, eu vou orar, tem um ano que eu não oro, vou aproveitar, no final do ano vou orar. Não pode ser algo casual. Oração não pode ser algo casual, no sentido que algumas pessoas pensam, que oração é só na hora que está apertado, na hora que precisa de alguma coisa. Eu acredito que aqui, como lá em Engenheiro Pedreiro também, de vez em quando a gente recebe lá uns bilhetinhos no púlpito, favor orar por fulano de tal, e às vezes pergunto, quem é fulano de tal? Não, não é crente não, mas quer oração. E às vezes eu pergunto aos irmãos, convida ele para vir orar com a gente. Quer oração. E quer ficar bom de alguma coisa. A oração é um negócio, sim, tipo um amuleto. Oração é um tipo chave mágica. Não. Tem gente que tem a oração como um mero bate-papo com alguém desconhecido. Tem pessoas que não sabem nem o que estão fazendo, mas aprendeu uma reza, fala, eu vou rezar todo dia, ou orar todo dia, ou rezar no linguajar. Se você perguntar, o que você rezou? Não, rezei aquilo que eu sei desde criança. Então é assim, um negócio que passa a ser uma coisa fria, formal. Mas a oração bíblica é o ato da gente dialogar com Deus. Verdadeiramente, quem ora é quem tem comunhão com Deus. Deus até ouve a oração de quem não tem comunhão numa emergência, num pedido de socorro. Mas Deus tem o prazer de dialogar com o homem. Foi por isso que ele criou o homem. Você se lembra lá no livro de Gênesis? Que ao cair da tarde, Deus aparecia e conversava com Adão. Todo dia. Deus ainda tem esse desejo de conversar comigo, com você todo dia. Não fuja de Deus. Ele está te procurando todo dia. Ele quer falar com você. Ele quer te ouvir. Oração é isso, é comunhão. Oração não pode ser visto como um ato de penitência. Eu estou, sabe, irmão, passando uma luta, então agora eu vou ralar na oração. Não, oração não é para ralar. Não é penitência. Não é para você se sacrificar. Claro que na oração a gente vai dispor de energia, vai se derramar diante do Senhor, mas a oração em si não é, senão todo idólatra já tinha um lugar no céu. Que o povo para pagar penitência, pagar promessa e subir a escadaria. Não, Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em ouvir, em conversar conosco. Oração também não pode amedrontar.
Me lembro quando eu era pequeno, pastor Moisés, eu tinha medo de uns irmãos de oração. Você vai na oração, fala, o irmão fulano está lá, ai Jesus, mas o que é? Não tem problema. Não existe isso mais, mas antigamente algumas pessoas falavam, filho, obedece o pai. Se não obedecer, eu vou te colocar 20 minutos de joelho orando. Não, oração não é isso não. Oração não é castigo. Oração é privilégio. Oração é comunhão. Oração expressa a nossa vida com Deus. Vida com Deus. Às vezes a gente, até na oração, se preocupa em pedir, e é normal, e toda oração minha tem pedido, a sua também tem. Mas às vezes a gente fica só focado nisso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero. Tem coisas que Deus vai nos dar, e tem coisas que Deus não vai nos dar. Porque é relação de pai e filho. Eu tinha uns 8, 9 anos, eu pedi meu pai uma bicicleta no Natal. Pai, eu quero uma bicicleta. E eu falava com ele toda semana, eu quero uma bicicleta, pai. No Natal eu quero uma bicicleta, pai. Eu quero uma bicicleta. Antigamente, hoje a gente já não tem mais esse costume. No dia 24 para o dia 25, os pais da gente falavam assim, vai dormir, que você vai ter uma surpresa. Quem acreditava no Papai Noel dizia, o Papai Noel vai passar. Mas ele era crente e dizia assim, o papai vai passar e vai deixar um presente. Não é Papai Noel não, vou deixar. E a gente dormia cedo e eu falei, agora vem a minha bicicleta, vem a minha bicicleta. A minha bicicleta vai chegar. No outro dia tinha lá um embrulho grande, parecia uma bicicleta, meu Deus do céu. Eu falei, essa é sua dessa, é minha, pai. Ô, pai, obrigado pela bicicleta. Ele ficou olhando para mim. Quando eu abri, era um velocípede. Eu falei, pai, mas não era a bicicleta? Eu falei, meu filho, se eu te der a bicicleta, com a idade que você tem, você vai cair, vai quebrar a perna, vai ficar internado, vai faltar escola, vai fazer mal para você. O melhor para você é o velocípede. Eu fiquei feliz da vida. Meu pai me deu um velocípede. Às vezes você pede a bicicleta a Deus, Deus te dá um velocípede, não é porque ele é pão duro, não, é porque ele sabe as suas limitações. Paulo orou, Senhor, eu tenho aqui um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, ele está me esbofeteando, Senhor, me livra. Nada. Resposta nenhuma. Segunda vez, nada. Terceira vez, Paulo, fica com esse velocípede aí. A minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é para você não se ensoberbecer. O que eu vejo nisso? Eu vejo Deus conversando conosco através da oração. Você pode não receber uma resposta audível, mas você sente no coração Deus te respondendo. Deus vai falando com você. Tudo que você precisa. Você vai entendendo sem palavras, você vai entendendo, Deus vai falando com você. Por isso Paulo diz, orando em todo tempo. 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem cessar. Orando em todo tempo, orar sem cessar. Como é que é esse negócio? É um estado permanente de comunhão com Deus. Você tem o seu tempo de oração. Você tem a sua hora de oração. Mas a gente tem que ter um estado de oração. Nós temos que ter aquela comunhão com Deus em que a gente está fazendo nossas atividades, mas Deus está na frente.
Deus está conosco. Como é que funciona isso? O próprio Paulo vai nos dizer lá em Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima. Tem oração nossa que são pensamentos. E a gente toma o tempo, às vezes, pensando tantas coisas desnecessárias. Desnecessárias. Já não vou dizer inúteis, mas às vezes desnecessárias. Claro que o ser humano, ele é produtivo, ele produz pensamentos, projetos. Graças a Deus, nós somos, ninguém é igual ao outro, nós somos muito produtivos. Nós pensamos, e graças a Deus por isso. Mas a gente tem que direcionar a nossa vida para ser uma vida de comunhão com Deus. Eu tenho que viver a oração. Eu tenho que viver o dia todo de oração. Tem momentos específicos? Claro, tem. Nós ensinamos nossos filhos e a gente pratica também. Orar de manhã, isso é fundamental. E vou falar por que é fundamental. Os primeiros pensamentos, as primeiras atitudes do nosso dia, eles direcionam o nosso dia. Tem gente que levanta, primeira coisa, liga a televisão, só vê desgraça, passa o dia inteiro com palpitação, nervosismo, ansiedade. Ai, meu Deus, será que vai vir um assaltante? Será que vai vir um ladrão? Será que vão entrar na minha casa? Mas ele já acorda de manhã com isso. Mas aqui eu sei que tem crente que antes de levantar mesmo, já está orando ao Senhor. Ele só cai de joelho assim para dizer: Senhor, muito obrigado, enche-me do teu Espírito, que meu dia seja guiado pelo Senhor. Nós temos esses momentos específicos, pela manhã, à tarde, à noite. Não vou dizer que horário que você tem que orar, mas a gente sempre tem aqueles horários. E a gente deve ter, todo bom crente tem, aquele horáriozinho que se você não orar vai fazer falta, para você. Gente, está faltando alguma coisa. Quê? Roupa nova? Não. Dinheiro na carteira? Não. Está faltando o quê? Fui nos compromissos? Fui. Está faltando alguma coisa, meu espírito está pedindo alimento, está pedindo oração. Eu preciso orar. Então a gente tem os momentos específicos, manhã, tarde e noite, a gente deve ter esses momentos travados, próprios para a oração. A gente tem orações públicas, oração com a igreja, que maravilha. Nós precisamos orar publicamente. Porque a oração pública, além dela falar com Deus, ela também é um testemunhal que eu tenho comunhão com Deus. É um incentivo para aquele que não tem. Então, a oração pública é importante, como nós fazemos nos cultos. É também uma prática bíblica, desde que a gente não leve isso para o formalismo. O que é o formalismo? Irmão, tem um mês que eu estou enfermo, então tem um mês que eu não oro porque eu não estou indo na igreja. Não, mas não é só na igreja que você ora. É um momento que você tem, que você deve prezar, deve gostar de ler, de orar junto com a igreja, mas não deve fazer isso só por um ato repetitivo, para contar milhagem, né? Quem viaja aí de avião conta milhagem. Olha, eu tenho tantas milhas, eu já posso viajar de novo. Não, oração não conta milhagem, não. Oração é comunhão com Deus. É aquele compromisso. A gente não pode deixar o formalismo e nem a hipocrisia dos fariseus.
Algumas vezes, não faço isso sempre. Mas há poucos dias eu fiz isso na reunião de oração lá de manhã. Irmão, vamos orar. Vamos desligar os microfones. E você vai orar sem a gente orar no microfone. Porque às vezes a gente fica tão formal que se ninguém estiver orando, você diz, não está tendo oração, não? Não estou condenando isso não, tá, pastor? Sim, às vezes eu falo isso aqui. Teve um dia que acabou a luz. Acabou a luz. Irmão, isso aqui não é Deus. Deus está lá. O microfone pode falhar, mas Deus não falha. Então a gente tem a nossa hora, a nossa reunião, mas a gente não pode deixar que isso se vire um formalismo ou uma hipocrisia dos fariseus, que oravam para ser vistos pelos homens. Oravam para ser vistos como bons religiosos. Mas nem por isso a gente vai deixar de orar publicamente. Jesus orou publicamente. Jesus orou. E uma das vezes que Jesus orou, ele orou quando o Lázaro, seu amigo, morreu. Jesus ora publicamente. Ele levanta os olhos para o céu e diz, Pai, graças te dou, porque sempre me ouvistes. Então há sim um momento que nós vamos orar publicamente, mas há um lugar especial de oração. Esse a gente não pode abrir mão. Mateus 6,6, Jesus disse, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Todas as formas de oração são válidas, mas tem aquela oração íntima que eu preciso ter com Deus. E Jesus disse, entra no teu aposento, pode ser literalmente e pode ser figurativamente. Ou seja, se isola só você e Deus. É nessa hora que você vai contar para Deus as suas fraquezas. Imagina você orando, eu orando perto da minha esposa, Senhor, me ajuda que eu não estou sendo bom administrador do meu lar. Mas essa oração eu posso ter com Deus sozinho. Falou, Senhor, me ajuda, estou precisando de força. Eu estou sem força na minha casa, no meu lar. Tem coisas que eu preciso entrar no meu aposento. Tem coisas que eu preciso dizer para Deus e só para Deus. Tem momentos que eu preciso desse lugar secreto. É o lugar da oração. Não precisa ser físico, mais uma vez repetindo. Às vezes você está no trem, e de vez em quando eu pego o trem e vou até a central. Você pode fazer dali um lugar secreto, pode. Está todo mundo falando, passa o baleiro, quer bala, quer não sei o quê, mas você pode estar ali, olha, no seu secreto com Deus, dizendo, Pai, eu preciso do Senhor hoje, eu preciso do Senhor agora, eu estou indo resolver uma situação agora, eu não posso falar com ninguém do meu lado direito, nem do lado esquerdo, nem na frente, nem atrás, mas eu falo com o Senhor, é o lugar secreto. E Paulo está dizendo aqui no versículo 19, que os irmãos escolheram, Efésios 6,19, e por mim, ou seja, ore por mim, ore por mim. Eu preciso orar pelos irmãos, e os irmãos precisam orar por mim. Paulo não era um apóstolo? Era. Não era um homem de oração? Era. Mas tem hora que a nossa oração, a gente parece que não vê algumas coisas que os outros veem. E às vezes não tem coragem de falar com Deus o que o meu irmão vai falar. Eu já ouvi orações de pessoas orando na igreja, Senhor, tira do coração do pastor a angústia. Eu falei, mas eu não falei com ele que eu estou angustiado. E eu nem tinha coragem de falar isso com Deus, mas eu estava angustiado.
Então, Paulo dizendo, irmãos, eu também preciso que vocês orem por mim, por favor. A oração também é um ato de comunhão de pensamento, de comunhão com Deus, de chegarmos juntos ao trono da graça. E Paulo diz, ore por mim. O apóstolo precisava, eu preciso, e você também precisa da oração do irmão, da oração do esposo, da oração da esposa, da oração da igreja, da oração do grupo. Ore por mim. Por quê? E ele diz, para que me seja dada, ao abrir da minha boca a palavra com confiança. Ele está dizendo, ore por mim, para que eu seja revestido dessa confiança, dessa ousadia. Tem coisas que nós não sabemos pedir, alguém precisa nos ajudar. E se nós chegarmos ao ponto de nem eu, nem os intercessores que oram por mim saber pedir, nós temos um grande intercessor que nos ajuda a orar. Você já sabe quem é. O Espírito Santo de Deus, que acompanha a nossa oração. Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Nós não oramos ao Espírito Santo diretamente. Mas Jesus nos ensinou a orar ao Pai. Em nome de Jesus. E através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda. Assim como também os crentes nos ajudam. E Paulo diz, ore por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança. O que Paulo está dizendo, irmãos? Eu sou apóstolo, eu sou responsável, eu preciso orientar o povo de Deus, eu preciso orientar a igreja, mas por favor, irmão, tem misericórdia de mim, ora por mim, que eu preciso mais do que pregar, eu preciso transmitir a palavra, e eu preciso transmitir a palavra com confiança. Confiança. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Confiança. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Paulo disse, irmãos, eu acho, eu tenho impressão. Eu nem estava com o Senhor, porque eu nem era convertido. Mas quando os irmãos oram por Paulo, Paulo recebe a revelação e diz, porque eu recebi. E tem hora que ele diz, falo eu. Tem hora que ele diz, não falo eu, mas fala o Senhor através da minha boca. Por isso nós precisamos orar uns pelos outros, para que Deus faça o que Paulo está pedindo, para que eu abrir da minha boca, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. O que Paulo está pedindo? Eu quero que a igreja ore. Eu quero que todos orem. Porque eu preciso ser revestido de Deus. Ser revestido de Deus quer dizer eu sou revestido do Espírito Santo. E quando falo em revestimento do Espírito Santo, eu lembro dos dias de Pentecostes. E eu só lembro que os irmãos no dia de Pentecostes foram revestidos porque eles estavam aonde? Reunidos em oração. Por isso Paulo diz, ore por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Ou seja, eu preciso estar revestido do Espírito Santo, da minha oração, da oração dos irmãos, para que eu possa receber de Deus a palavra, o mistério e revelar o mistério de Cristo aos homens. Tem muita gente pregando, mas nem todos que pregam estão trazendo revelação do mistério de Deus. Não estou falando de conhecimento,
teológico. Conhecimento teológico hoje em dia está no nível legal, bom. Muita gente tem conhecimento teológico. Mas é o conhecimento na unção. É Deus falando através de cada palavra. E só consegue isso quem está coberto de oração. Estava ontem, domingo foi ceia do Senhor. E a gente estava numa ceia tranquilo, ceia, a gente às vezes não faz apelo. Até nem tem pessoas não crentes, a gente pensa, todo mundo. Oramos, em nome de Jesus, amém, irmão, pastor. Tem um moço aqui, ele foi tocado, ele quer receber Jesus, ele quer aceitar Jesus. Aí você fala assim, mas eu não fiz uma pregação evangelística. Eu não fiz uma pregação para o pecador. Ei, a gente às vezes é muito, sabe, que acha que, porque eu preguei bem, 5 almas se entregaram. Não é porque a gente pregou bem, é porque a palavra que saiu de nós saiu ungida por Deus, e quem faz o efeito é a palavra e não o pregador. Por isso Paulo está dizendo, ore por mim, para que me seja dada um abrir da minha boca a palavra com confiança. Por favor, não abra a boca se você não tiver revestido de Deus e não tiver coberto com oração. Até pode abrir, mas eu digo para você ter um sucesso espiritual, você precisa estar no mundo espiritual, e o mundo espiritual é regido pela oração. O mundo espiritual é regido por falar com Deus. O mundo espiritual, você não fotografa ele, mas você sente a presença de Deus. Você sente Deus falando com você. E Paulo está dizendo, ore por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Revestidos para permanecer firme. O caminho os irmãos já sabem. Palavra e oração. Oração, palavra e comunhão. Comunhão, oração, palavra e adoração. Tudo isso traz a presença de Deus. É um conjunto de coisas. Eu gosto só de pregar, mas tem que orar. Eu gosto só de orar, mas tem que louvar. Eu gosto só de cantar, de louvar, mas tem que estar na Bíblia. Porque nós somos um conjunto, que esse conjunto se contacta com Deus. E Deus nos conhece. Deus sabe. Eu vou conversar com Ele vazio. Vou conversar com Ele sem nenhuma base na Bíblia, sem ter recebido nada dEle. Por misericórdia, Ele me ouve, mas Ele fica me dando instrução. Ora, meu filho, ora, 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 ora. E às vezes a gente teima, quer só ler, mas não quer orar. Aí Deus fala assim, você não quer orar? Não, filho. Então eu vou te dar uma luta aí para você chegar no ponto, tá? Aí você fala, Deus, o que está acontecendo? Deus fala, você veio falar comigo? Pois é isso que eu estou querendo te ouvir. Eu estou querendo conversar, eu estou querendo ter comunhão, estou querendo te ouvir, estou querendo falar. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena com Ele, que nós sejamos revestidos de Deus, para que possamos ter a presença dEle na nossa vida. Você pode reclinar a sua cabeça? Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos, ó Pai, que a oração não é só esse momento, mas a oração é um estado completo do crente. Nos ensina a ter comunhão com o Senhor, com a Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda a ter comunhão uns com os outros, para que possamos, ó Deus, viver em comunhão com o Senhor, através da oração. Obrigado, ó Pai, por esta igreja que ora.
Obrigado pelos irmãos que oram. Obrigado pela consciência que temos que precisamos buscar a Tua palavra. Que o Senhor abra cada dia a nossa mente, para que possamos receber do Senhor as orientações para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Glória seja dada a Jesus, irmãos, por esta boa palavra. Este é um momento muito importante para nós. É o mês de oração. Eu sei que todas as igrejas, eu lembro que quando eu era garoto, ainda bem jovem, eu já participava dos meses de oração. Já falei isso aqui na igreja. Só que não eram cultos, era apenas alguns irmãozinhos que iam lá, alguns obreiros, e se dedicavam a orar. E eu sempre ia. Podia não ter jovem, não ter criança, não ter ninguém, mas eu estava lá. Todos os dias eu estava na igreja lá em oração. E foi num desses dias, 24 de janeiro de 1981, eu estava na minha oração particular, embora estivesse mais algumas pessoas, no cantinho da igreja, assim, na Assembleia de Deus do Éden, que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Era o único jovem que estava lá. Agora, irmãos, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Eu já contei uma ocasião aqui que eu fui uma vez numa oração de mocidade, na igreja Assembleia de Deus de Vila Zulmira, pastor Armando, que é muito meu amigo, ele não sabe disso, tá? Eu vou falar. Naquela época ele não era meu amigo, ele já era o pastor daí, ele era um presbítero coordenador dos jovens. A gente falava presidente, né, dos jovens. E ele marcou a oração, irmãos. Eu fui naquela oração. Deu 1 hora de joelho, 1 hora e alguma coisa. Eu comecei a pedir, Senhor, faz ele parar. Eu já não aguentava mais, não tinha posição, a sala pequena, irmãos, com um chão assim grosso. Eu já não aguentava mais. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Faz esse homem parar de orar. Até que quando ele começou a cantar o louvor ali para terminar a oração, falei, graças a Deus. Irmãos, aquele homem orava. Ele é vivo ainda, ele é vivo ainda. Hoje é muito meu amigo. Muito meu amigo, né? Apesar da diferença de idade, mas ele é muito amigo. Agora, irmãos, a vida do cristão tem que se fundamentar na oração. Escolha teu momento. Escolha teu momento. A oração que Jesus falou numa das características do capítulo 19 de Lucas, capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 40, ele falou sobre a oração preventiva. Orai para que não entreis em tentação, em provação. Ora antes, é melhor prevenir do que remediar. Amém? Então fique de pé.